E se eu te dissesse que talvez você esteja no vermelho não por falta de esforço, mas por algumas mentiras que te contam por aí sobre dinheiro? Hoje eu vou te mostrar quais são essas mentiras e por que elas te impedem de crescer financeiramente. E no final eu vou deixar uma reflexão que vai mudar a forma como você lida com dinheiro daqui para frente. Eu sei que você trabalha duro, se dedica, mas parece que o dinheiro nunca rende. Talvez até tenha uma boa renda, mas parece que ela escorre pelos dedos. Eu mesmo saí de um cargo de nível médio para um cargo de nível superior, passando a ganhar 5 vezes mais, mas os meus problemas financeiros só aumentaram. O problema não é você, são as histórias que você acreditou sobre como lidar com dinheiro. Então vamos lá, as 5 mentiras. Mentira número um: ganhar mais dinheiro resolve tudo. Muitos aumentam a renda, mas aumentam as despesas. Ganhar mais por si só não resolve o problema financeiro, porque intensifica um padrão desfavorável. Se você tinha um certo número de despesa quando ganhava um salário X, quando você passa a ganhar um salário 5x, 5 vezes mais do que você ganha hoje, você tende a triplicar ou quadruplicar essas despesas. Tende a querer consumir bens que são mais caros em face da oferta de crédito que acaba se tornando maior. Então, olha só, ganhar mais dinheiro por si só não vai resolver. Muito pelo contrário, às vezes pode deixar o problema maior ainda. Você pode ficar ainda sem mais dinheiro. Então, não é só ganhar mais que resolve. Você precisa mudar a forma como você enxerga e organiza o seu dinheiro, independentemente de quanto você está ganhando no momento. Para só assim, em um outro momento, em um contexto mais organizado, mais estratégico das suas finanças, ganhar mais ser uma boa opção. Então, essa é uma dos primeiros mitos, inclusive eu mesmo acreditei, pois passei a ganhar mais saindo de um cargo de nível médio para um cargo de nível superior no serviço público e realmente eu aumentei meus problemas financeiros, porque passei a consumir coisas mais caras, comprei um carro mais caro do que eu tinha quando eu tinha nível médio, e daí meus problemas aumentaram ainda mais. Eu fiquei ainda, na verdade, mais sem dinheiro e as minhas dívidas também aumentaram. Mentira número 2: cartão de crédito é um vilão. O cartão de crédito é só uma ferramenta. O problema não é o cartão de crédito em si, mas a falta de um controle estratégico sobre como usar este meio de pagamento. Olha só, o que acontece com muitas pessoas é que elas confundem o cartão de crédito como uma extensão da sua renda, ou como um dinheiro a mais, ou até como se fosse uma reserva financeira. E é aí que começam os problemas. O cartão passa a ser usado da forma inadequada, como meio inadequado. Eu começo a usar o cartão como se fosse um dinheiro meu, um dinheiro do meu bolso, ou um dinheiro que eu tenho ali guardado em casa ou debaixo do colchão para fazer uso quando eu precisar. E é aí que eu caio na malha do endividamento, porque eu estou usando, na verdade, um dinheiro que é do cartão de crédito e que não tem problema usar, desde que se use na forma estratégica, quando você tem uma previsão de renda ou quando você já tem uma renda reservada para fazer o pagamento daquelas faturas. Então, o cartão usado de forma estratégica, ele não só pode ser um aliado nas suas finanças, como ele pode também retornar muitos benefícios financeiros. Pode retornar bônus, investback, cashback, pontos para viagem e pode também aumentar a sua credibilidade no mercado. Então, de novo, o problema não é o cartão de crédito. O problema é a maneira como nós fomos ensinados a lidar com ele. Uma maneira inadequada e que faz a gente acreditar nessa mentira de que o cartão de crédito é um vilão, mas não é um vilão não, pode ser um excelente aliado. Mentira número 3: investir é só quando o dinheiro sobrar. Por que isso é uma mentira? Porque o erro é esperar sobrar. Na verdade, você tem que começar a investir o quanto antes. E não só investir, mas criar o hábito de fazer reservas financeiras, de pelo menos guardar dinheiro. E para isso você não espera sobrar. Você começa, inclusive, com o valor que você puder começar. Até com um valor pequeno, vamos dizer, R$ 1, por que não? Mas esperar sobrar geralmente tende a não sobrar. Olha só essa história. Outro dia eu estava conversando com uma amiga em uma cafeteria e eu fiz essa pergunta para ela, se ela conseguia guardar algum dinheiro assim, para eventualidades, para uso estratégico, caso quando precisasse fazer uso de um valor maior. Ela me disse: Leandro, eu não posso guardar dinheiro porque eu tenho despesa com a faculdade, com isso aqui, mais aquilo ali, e acaba não sobrando. Mas assim, no momento que o meu dinheiro sobrar, ela me disse dessa forma, assim que o meu dinheiro sobrar, eu vou começar a guardar assim, porque eu sei que isso é importante. Falei, na verdade, faz o seguinte, se tu pegar toda a tua renda, vamos supor que tu tenha uma renda, só por suposição que você tenha uma renda de R$ 500. Se você começasse a guardar R$ 1 e pagasse todas as suas despesas com o que sobra. Ela disse, não é que faz sentido? Então a questão não é esperar sobrar, é começar fazendo sobrar com o que você já tem, mesmo que seja começando com um valor pequeno, que tende a aumentar com o tempo. Mentira número 4:
Os bancos são os ladrões, eles sempre ganham. De novo, na verdade, o problema não é o banco, mas é como nós lidamos com o nosso dinheiro nesse momento. Se você tiver um método, se você tiver uma forma de lidar com o seu dinheiro que é muito melhor do que um monte de números simplesmente agrupados, você pode inclusive ter o banco como uma forma de rentabilizar o seu dinheiro, uma forma de multiplicar o que você já ganha. De novo, a questão não é ficar encontrando vilões, mas sim aprender o que nós acreditamos como verdade para o nosso dinheiro, sobre a forma de como lidar com o nosso dinheiro, e essas verdades, que na verdade aqui são mentiras, fazem a gente obter resultados negativos com a nossa renda. Eu mesmo já tive também pensamentos assim de que, ah, cara, são só juros, essa galera faz tudo para ganhar grana. Claro, eles são focados sim em obter lucro, mas a partir do momento em que eu aprendi um método de como lidar com o meu dinheiro da forma favorável para mim, de repente os bancos passaram a ser também uma boa opção para eu rentabilizar e até para proteger o meu dinheiro. Então, olha só, não acredita mais nessa mentira de que, ah, cara, todas as instituições são ladrões, só eles ganham. Não. Se soubermos lidar com o nosso dinheiro, nós também podemos ganhar e melhor sem prejudicar ninguém. Mentira número 5: estar endividado é sinal de fracasso. Olha só, dívida é sintoma e não identidade. A dívida não é o problema em si, a dívida é só o resultado do problema. Veja só, quando alguém fala, ah, eu estou com o nome sujo, na verdade isso não existe, né? O que acontece é que o seu nome está protegido para que você não utilize mais crédito, aumentando ainda mais o seu endividamento. A dívida é só uma forma das finanças se comunicar com você e dizer, ó, cara, tem que mudar a estratégia das suas finanças. Ô menina, tem que mudar aí a forma como você gasta o seu dinheiro. Mas a dívida não indica fracasso, muito pelo contrário, ela indica um novo caminho. E digo mais, a dívida não é um problema em si considerado, mas ela é uma solução. Só que uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo, que é a falta de método, a falta de organização ou da forma correta de ver o seu dinheiro. Quando você colocar suas finanças realmente, né, numa estratégia correta, com método, com uma forma favorável de você lidar com o seu dinheiro, talvez não a dívida, mas o crédito em si, seja ali, vá se tornar uma solução em muitos momentos para você, quando você for utilizá-lo, inclusive, de forma consciente, de forma muito bem calculada, por exemplo, para fomentar um negócio ou para financiar um sonho que vale de gerar retorno não só pessoal e retorno financeiro. Então, olha só, dívida não é sinal de fracasso. Dívida não deveria ser perda de sono, mas deveria ser sim um ponto de virada, um ponto de conscientização, que foi para mim também lá atrás. Mas eu sofri um bocado também antes de chegar nesse ponto e dizer, cara, isso para mim é só uma comunicação dizendo que eu tenho que mudar minhas finanças a partir daqui. Mas por muito tempo acreditei que era um sinal de baixa autoestima, que era um sinal de fracasso e me senti assim por algum tempo. Mas agora você pode mudar essa crença nesse exato momento e não acreditar mais nessa mentira. E apenas olhar suas dívidas como uma comunicação, como algo que está lhe dizendo que você tem que mudar o seu método, mudar a sua estratégia de lidar com o seu dinheiro. E a partir desse momento, você não vai mais acreditar que tem um nome sujo, mas sim que eu tenho um nome protegido de mim mesmo. O meu nome está simplesmente protegido, e eu já tive nome no SPC e Serasa, meu nome está protegido da minha estratégia financeira desfavorável desse momento. E assim que eu ajustar a minha estratégia financeira para um resultado positivo e favorável, o meu nome volta a ser liberado para usar crédito. Eu volto a ter, digamos, aquela confiança do mercado, que é o que eu vivo hoje nas minhas finanças. Você percebeu que essas mentiras não só atrasam a sua vida financeira, como te fazem acreditar que o problema é você? Quando na verdade o problema está no que te ensinaram. Talvez a sua vida financeira não esteja travada por falta de esforço, mas porque você acreditou em histórias que nunca foram verdade. O problema nunca foi você. O problema é que ninguém te mostrou de forma simples e prática o que realmente funciona. Agora, existe sim um caminho para virar esse jogo, só que não é algo que se resolve com uma dica rápida ou uma planilha solta de internet. É preciso uma mudança de mentalidade, de comportamento e de estratégia que vai muito além desse vídeo. E eu quero que você pense nisso. Se essas mentiras te colocaram na dívida, como seria a sua vida se você passasse a acreditar e aplicar as verdades sobre dinheiro? Bom, e se você chegou até o final desse vídeo, eu sou Leandro Lima, especialista em finanças pessoais, e eu ensino assalariados a colocar as finanças no azul, mesmo estando com muitas dívidas. E comenta aqui embaixo qual dessas mentiras você mais acreditou.
E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar ainda mais essas questões financeiras que ninguém te explica direito.